Death Note é uma das obras mais importantes para mim, e me senti na obrigação de trazer uma parcela do quanto dediquei para entender e sorver esse mangá. Por isso escolhi um tema bem incisivo para a história, que é o seu final. Meu intuito com esse vídeo é esclarecer e analisar o contexto do final de Death Note, desmistificar algumas teorias que envolvem o mangá e rechaçar a importância de alguns pontos que podem facilmente passar despercebidos. Eu irei tomar como base o mangá, que tem grandes diferenças com a versão animada, mas que tomarei como verdadeiro por ser a obra original de Tsugumi Ohba e Takeshi Obata. Ainda assim usarei algumas cenas do anime para facilitar a visualização. Então, vamos lá. Nier era o líder da SPK e sucessor de L. Sabia que a única forma de capturar Kira era de pegá-lo com a mão na massa, já que se deduz que Light nunca confessaria ser Kira. Já aí é um ponto importante. Não é como se Nier não soubesse que Light era Kira, mas sim a questão era como provar isso. Nier então escolhe o grande teatro onde os atores irão desempenhar seus papéis, que é o galpão Yellow Box. Conveniente para Light, não acha? Um lugar fechado, sem visão externa, perfeita para juntar todos os empecilhos de Light e eliminá-los lá mesmo. Nier tinha isso em mente, era a isca perfeita. E Light certamente aceitou. Ambos começam seus preparativos. Nier retira a Misa da jogada, por mais que ela não tivesse mais os olhos por ter abdicado do direito de propriedade do caderno e entregado ao Mikami. Nier não tinha noção dos detalhes técnicos do Death Note, e eram em cima dessas especificidades que Light pretendia jogar. Takada, que era outro empecilho, já estava morta 2 dias antes, no dia 26 de janeiro. Mas essa é uma parte crucial que deixarei para daqui a pouco. Quando todos se reúnem no galpão, Nier faz o que pode ser considerado, na minha opinião, uma das melhores sacadas de todo o mangá. Nier usa uma máscara que é uma caricatura de L. É extremamente simbólico, e não só porque Nier é seu sucessor, mas porque a batalha ainda é a mesma. L criou todos os alicerces para que aquele encontro um dia pudesse existir, e uma grande parte do avanço do caso Kira foi feita por ele. E este é o cenário do final de Death Note. Bom, não é novidade para nós que Light perde, mas por que exatamente? Um dos pontos cruciais para sua derrota é seu excesso de confiança. Ao longo do thriller, diversos momentos Light foi prejudicado por isso, como por exemplo com Lindy Taylor, logo nos primeiros capítulos. Ou então, quando mata Takimura e praticamente confessa que Kira faz parte da central da polícia japonesa. Mas o erro determinante foi ter subestimado Mello. Mello foi um dos maiores problemas que Light enfrentou. Não seria ousadia dizer que mais do que L e Nier. Isso porque Mello era imprevisível, explosivo e agia muito rápido. Mello fazia o que era preciso para capturar Kira. Se aliou a uma organização criminosa, sequestrou 2 pessoas, sendo uma delas Sayu Yagami, e foi um dos responsáveis pela morte de Soichiro Yagami, pai de Light. Além disso, Mello deu a Nier a pista definitiva que faltava a L, que é a regra dos 13 dias. A única regra que fazia com que Light e Misa fossem inocentados de encarceramento. Só isso já é um dos fatores mais determinantes de todo o mangá, e deu o caminho para Nier elaborar seu plano e ter a plena certeza de que Light Yagami era mais do que só o atual comandante da Polícia Especial Japonesa. O segundo fator determinante foi o sequestro de Kiyomi Takada. E esse foi mesmo determinante, já que se não tivesse ocorrido, Light Yagami teria matado todos os que estavam presentes no Yellow Box. Já que Nier, como ele próprio admite, tinha caído no plano de Light como um pato, para refrescar suas memórias. O plano de Light era fazer com que Mikami usasse um caderno falso, antecipando o plano de Nier, que era de trocar as páginas do Death Note pelas do caderno comum. E assim Nier fez, com a ajuda de Giovanni. Invadiu o armário da academia em que Mikami frequentava às quintas e aos domingos religiosamente, e adulterou o caderno. Se assim fosse, Light teria vencido, pois o caderno verdadeiro estava guardado num cofre do banco de Mikami, e a mando de Light deveria ficar até dia 28 de janeiro, o fatídico dia do encontro, no qual Mikami deveria pegar o caderno verdadeiro e então com os olhos de Shinigami matar todos os presentes no galpão. Por isso Mello foi tão essencial, pois quebrou no meio o plano de Light. Mello sabia das informações da SPK por intermédio de Lindner. Se você reparar, Light entrega a forma em que Nier deveria ter agido para vencê-lo em seu monólogo interno, enquanto espera os 40 segundos em que Mikami escreveu os nomes no caderno.
Se Nier tivesse testado o caderno, saberia que ele era falso. No entanto, Light sabia que Nier carecia de atitude para fazer isso, mas Mello não. Light chama de gafe o sequestro de Takada e não percebe que isso foi a sua derrota. Mello sequestra Takada justamente para testar o caderno e fazer com que Mikami escreva, e aí que Mikami falha por ser perfeito. E Evane percebe que justo no sequestro de Takada, Mikami toma um rumo diferente em sua rotina e vai ao banco 2 dias seguidos. Pega o caderno verdadeiro e mata Takada, por achar que era o único que poderia fazê-lo. Light não percebe que Mikami toma essa ação, pois também mata Takada com um pedaço de folha que guarda em seu relógio. Ambos escritos com 1 minuto de diferença, o que é imperceptível para qualquer um. Quanto à morte de Mello é uma questão complicada. Há quem defenda que ele se sacrificou para salvar o caso, mas eu não enxergo dessa forma. Primeiramente, Mello não seria tolo de sacrificar a sua vida apenas por conta de um teste cego do caderno. O seu real objetivo, no meu ponto de vista, era de fazer Mikami matar Takada enquanto ele fugiria. Mas Takada conhecia o nome de Mello, e Mello não contava que Takada guardava uma folha de Death Note em sua lingerie. De outra forma, por que Mello faria ela tirar sua roupa senão para proteger sua própria vida de uma eventual folha do caderno? Mello agia por impulso, e essa era sua falha. Mas esses impulsos quebraram Light Yagami. Após tudo isso, Nier percebe que adulterou o Death Note falso e precisa correr atrás do prejuízo. E com a ajuda de Evane, rouba o caderno do cofre. Além de conseguir entrar no banco, roubar o cofre e sair sem ser pego, consegue confeccionar um Death Note falso, que é idêntico ao verdadeiro, e escrever todas as páginas desse Death Note com uma caligrafia idêntica a Mikami. Só que não é bem assim. É impossível, é simplesmente impossível fazer isso. Não tem como fazer uma cópia do Death Note idêntica àquela que é usada no mangá há mais de 6 anos, são muitas páginas. Então, é um furo de roteiro no Death Note? Não. Veja bem, me responda você mesmo. Como Nier faria para manipular Mikami e acreditar que está segurando o caderno verdadeiro, metódico como ele é, e levá-lo ao galpão, forçá-lo a escrever os nomes de todos que estavam lá sem que Mikami sequer duvide da veracidade? Sim, cara ouvinte. Nier provavelmente escreveu o nome de Mikami no Death Note verdadeiro para que pudesse manipulá-lo, e fez uma réplica de apenas algumas partes, para provar para os integrantes da força-tarefa japonesa que adulterou o caderno inteiro. Essa teoria fica ainda mais verossímil quando no epílogo Matsuda comenta sobre esse fato. A sacada de Tsugumi Oba em fazer Matsuda, o personagem menos confiável da série, elaborar essa teoria cai como uma luva em todo esse contexto. Afinal, quem acreditaria em Matsuda? Até o próprio Id não dá a mínima bola pra isso, mas pense bem, Mikami se mata 10 dias depois dos eventos no Yellow Box, tudo se encaixa. Pense você se seria possível criar uma réplica idêntica ao Death Note que Misa recebeu de Rema 6 anos antes, em apenas uma noite. Nier foi obrigado a partir para essa jogada suja, mesmo ele dizendo o quanto elaborava o plano, que não queria usar de artimanhas como, por exemplo, matar Light e Mikami para encerrar o caso Kira. Era isso, ou então desmarcar o encontro e correr o sério risco de nunca conseguir provar que Light é Kira. Na One Shot publicada no Death Note How to Read, é apresentado Sekira, que não irei me estender, mas é comprovada a falta de interesse de Nier em investigar a fundo, reforçando a ideia de que Nier não ficou feliz com o encerramento do caso Kira e não tinha o menor interesse em abri-lo de novo. Isso faz com que o final fique ainda mais agridoce do que já é, afinal, nem Kira e nem Nier ficaram muito felizes com esse encerramento. Nier demorou demais a perceber o Death Note falso e já era tarde demais. E aí já está praticamente tudo acabado para Light, que nem imagina que Mikami usou o caderno verdadeiro, até porque sua única forma de contato era por intermédio de Kiyomi. Aí já está mais um indício da genialidade de Mello e no seu sequestro. Agora que sabemos que Mello e Nier conseguiram juntos superar o plano de Light, vemos o começo do enlouquecimento completo dele. Ele então parte para o seu último recurso, que é confessar e esfregar na cara dos que estão ali presentes que nada disso adianta, pois o mundo já aceitou Kira, e ninguém mais está atrás dele, desafiando diretamente Nier, ao dizer que isso tudo não passava de uma infantil necessidade de vingança ao que Light fez a Ellie. Aqui vemos um dos pontos que Death Note levanta desde o começo da obra: justiça. Mas o que é justiça? A noção de justiça nos remete à imagem do justo, aquilo que está acima do indivíduo,
que proporciona igualdade entre os homens. Esse conceito foi analisado por grandes filósofos que contribuíram para o que hoje é tratado como justo. Para Maquiavel, por exemplo, a justiça vem de um só, enquanto para Montesquieu vem da divisão dos poderes. Mas a justiça para Light e Nier divergiam, e o que deixava essa diferença crucial era que Light não só tinha um senso de justiça completamente diferente, como também possuía uma arma para realizar essa justiça, que era o Death Note. Como esse conflito de justiça não poderia ter um final em harmonia, Light decide pelo seu último recurso, que é tentar matar Nier, com o papel em seu relógio. Digamos que ele tenha conseguido matar Nier, ou melhor, Nate River. E se matasse Nier, e quanto ao resto da equipe de L e a SPK? Porém, mais um ato extremamente simbólico acontece nesse final. Matsuda atira em Light e impede ele de terminar de escrever o nome de Nate River. Justo Matsuda era considerado o mais desastrado membro da equipe de L, e o que diversas vezes pendia para o lado de Kira. No entanto, ele não hesita em atirar em Light, uma pessoa que ele tanto admirava. Fato é que Light se perdeu cada vez mais no poder Death Note. Já não era mais saudável psicologicamente para Light havia muito tempo. Light foi um dos maiores responsáveis pela morte de seu pai, que morreu sem saber que seu filho era Kira, e a única coisa que Light pensou foi em fazer Soichiro, em seu leito de morte, escrever o nome de Mihail Kell em seu caderno. Francamente, essa é uma das cenas mais chocantes e assertivas da série, em que Light perdeu totalmente seu senso de justiça, graças ao tamanho poder que possuía graças ao caderno. Matsuda é tomado por um ódio, pois tinha um elo estreito com a família Yagami, mas é impedido de matar Light. Light, baleado e desesperado, chega num ápice de insanidade que Nier já o considera derrotado. Light pede socorro e perde totalmente sua compostura, uma coisa em que nunca se vê em Light. Mesmo depois de tudo que Light fez, ver ele arrastando no chão e clamando ajuda de Misa, que nem está ali, ou de Takada, que ele mesmo matou, faz eu ficar com pena de Light. Ele ainda implora pelo socorro de Ryuki. Se você lembra bem, Light nunca teve medo real de Ryuki. Desde o princípio, Light se acomodava e em vários momentos até tirava proveito de Ryuki, apesar de ser um deus da morte e uma criatura de aparência um tanto quanto horripilante. Light era tão confiante a ponto de tratar dessa forma um deus da morte. Mas pela primeira vez vemos Ryuki de uma maneira amedrontadora. Light sente um medo real de Ryuki. E isso se expressa pela forma em que ele é desenhado por Obata daqui em diante. Ryuki então considera que é o fim de Light e decide por escrever seu nome no caderno, matando ele de parada cardíaca. É difícil dizer o que exatamente passava na cabeça de Light nesse final, pois falhou em todos os seus planos. Nunca Light perdeu sua compostura e sempre agiu com racionalidade. Vendo ele agir de uma maneira tão patética é muito forte para quem lê o mangá. Light por fim morre. O mangá termina com a cena da congregação de Kira. E não, aquela moça não é Mizamani. Mizamani, segundo o volume 13, ou How to Read na edição Black, se mata no dia 14 de fevereiro, dia dos namorados, pouco mais de um ano da morte de Light. Eu agradeço imensamente você que assistiu até aqui e peço para que deixe um comentário se quiser. Exponha a sua opinião, seria de grande valia para mim poder ter esse contato. Tudo o que eu disse aqui vai um pouco do que eu interpretei de tudo isso. Vi muitos vídeos em que falam sobre a falha de roteiro do Nier e de Yevani, mas para mim faz total sentido tudo o que eu expus aqui. Obrigado por assistir e adeus.